Não tenha medo, meus irmãos, minhas irmãs, mas o que eu vou te falar hoje é muito assustador. Mas não tenha medo, porque Deus está conosco. 10 segredos que os exorcistas revelaram sobre conversas que eles tiveram com demônios, em meio aos exorcismos. 10 segredos de como o mal atua em nossas vidas, em nossas famílias. É muito importante isso. Compartilhe, preste atenção, principalmente nos dois últimos segredos que os exorcistas revelam, principalmente nos dois últimos, o nono e o décimo. Tem muito a ver com a minha vida, com a tua vida. É uma proteção para você, é uma proteção para mim, é uma proteção para nós que amamos Jesus e queremos a salvação e a alegria, queremos viver em paz. Por favor, compartilhe, dê seu like para o YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. Eu me baseio em vários livros, meus irmãos. Eu tenho vários livros aqui, como eu já citei em vídeos anteriores. Pregações do Padre Rufus, Padre Eduardo Tilara, lá de Portugal, Padre Gabriele Amorte, Deus é mais belo que o diabo, Novos Relatos de um Exorcista, o Diário de Exorcista Americano, o Combate Espiritual, de Lorenzo Scupoli, e vários outros livros. Eu estudei muito a respeito disso, porque eu tenho uma preocupação com isso. Das pessoas que nos maltratam, que nos maltrataram, foram usadas pelo demônio. Então elas não são nossas inimigas em comum. Nós só temos um inimigo em comum, o demônio e seus anjos. E nós só temos um amigo poderoso em comum, Jesus Cristo. Então, vamos direto ao assunto. 10 segredos que os exorcistas revelaram para nós. Sendo que o nono e o décimo são muito importantes para a nossa reflexão, para a nossa proteção. Número 1, você sabia que os demônios sentem dor? Mas como que eles sentem dor se eles são espíritos? Porque no mundo espiritual é uma outra dimensão, é a quarta dimensão. Nós estamos no mundo físico, em nosso corpo, nós sentimos dores. Sentimos ou não sentimos? Mas no mundo espiritual também existem dores. Eles sentem o fogo, eles queimam. Como que é essa dor eu não sei, só sei que o espírito também sente dor. Não sei se é uma grande angústia por causa do afastamento de Deus, mas eles sentem dor. Eles queimam. Realmente o inferno existe, o inferno é fogo, eles queimam. Isso são revelações que os demônios falam nos exorcismos. Muitos exorcistas fazem perguntas para os demônios, e eles, em nome de Deus, são obrigados a falar a verdade, porque eles não fazem nada sem a permissão de Deus. Deus, nosso Senhor, é que controla tudo, tudo. Nada no universo passa desapercebido de nosso Deus. Então, tudo que eu vou falar para vocês são relatos, conversas que os exorcistas tiveram com demônios. E eles tiveram que falar a verdade. Então eles sentem dor, eles sentem muita dor. Muita dor. O inferno é um lugar de muita dor. Sejam para os humanos que estão lá, sejam para os próprios anjos caídos. Há muita dor, uma dor que não para. Segredo número 2. Eles brigam entre eles, os demônios. Eles brigam, um maltrata o outro. Um humilha o outro. Eles fazem mal aos humanos que estão lá, infelizmente, as pessoas estão lá. Eles oprimem incessantemente as pessoas que estão lá, mas o mais forte oprime o mais fraco. Os próprios demônios brigam entre si. Não existe amor no inferno. Não existe amor. É puro ódio. Puro ódio. Número 3. A mesma hierarquia que eles tinham quando estavam no céu, eles mantêm. Quando Miguel derrotou Lúcifer e os anjos caíram, um terço dos anjos foram precipitados ao inferno. Eles mantiveram a mesma hierarquia de força e poder. Então tem anjos que têm mais força e mais poder. Tem anjos que têm menos força e menos poder. E aí tem a ver com o número 2. Os que têm mais força oprimem os que têm menos força. Lá é tudo pela lei da violência, pela lei do ódio, pela lei da dor. O mais forte faz o mais fraco obedecer pela dor.
É uma briga incessante. Que coisa horrorosa. Deus nos livre disso. Deus te livre, Deus me livre disso. Deus tem piedade de nós, Deus tem piedade das nossas famílias. Se as pessoas soubessem o que é o inferno, jamais viveriam longe de Deus. Se as pessoas soubessem como Deus é bom, jamais se afastariam de Deus. Porque tudo que acontece de ruim no inferno é inversamente proporcional no céu. Lá tudo acontece, é bom. Todo ódio que tem lá no céu é amor profundo. Toda a violência que tem lá no céu é paz profunda e assim por diante. Número 4. Os seres humanos podem ser atacados fisicamente pelos demônios. Isso é raro de acontecer e só acontece com permissão de Deus. Mas, às vezes, os demônios batem nas pessoas fisicamente. São Padre Pio, grande Padre Pio, apanhava do demônio. Isso é esquisito de falar, né? Mas por que ele apanhava? É um propósito de Deus para a salvação das almas, para a salvação da alma dele, pela sua santificação. Ele se tornou um grande santo, considerado um dos maiores santos da nossa época. Para tudo Deus tem um propósito, mas muitos santos apanharam fisicamente. Apanharam fisicamente dos demônios, mas isso só acontece raramente e se Deus permitir. 5. A possessão traz um pequeno alívio aos demônios. Quando os demônios tomam posse de um corpo, eles têm um pequeno alívio. Viver no corpo de uma pessoa é um pequeno alívio. E o que eles mais querem é ficar ali. E às vezes, quando eles são exorcizados, eles gritam, eles pedem clemência ao exorcista. Lembra do episódio de Jesus mandou os espíritos entrar no corpo dos porcos? 2.000 porcos? 2.000 porcos? Deus permitiu isso para mostrar como que é a atuação deles. E às vezes, numa pessoa tem 2.000 anjos, 2.000 demônios se incorporam numa pessoa, numa possessão, ou mais. Eles vêm em bando, em legiões. E cada legião tem um líder. Então, ficar no corpo de alguém é um pequeno alívio. Não é uma felicidade, porque não existe felicidade para eles, mas é um pequeno alívio. Por isso eles fazem de tudo para não sair do corpo de uma pessoa que eles tomaram posse. Que coisa horrível, né? Que terrível isso. É assustador, mas que Deus tenha piedade de nós, que Deus nos livre disso, que Deus nos traga a sua paz, porque com Deus estamos livres de tudo isso. Com Deus é só alegria, com Deus é só paz e verdade. Com Deus é um alívio, um grande alívio para a alma. 6. Isso aqui é até meio curioso, uns chegam até a duvidar, mas no livro sobre Diário de um Exorcista Americano, de um padre renomado, Igreja Católica, não tem nada que não seja do catecismo da Igreja Católica, que estejam nos códigos de direito canônico. É tudo relatos reais. E segundo esse padre exorcista, às vezes o demônio se instala em partes do corpo. Ele relata, inclusive, num capítulo, que uma das pessoas que estavam ali na sessão de exorcismo ajudando, ela ficou paralisada, não conseguia se mexer. E aí ele teve a revelação que o demônio tinha se instalado na coluna dela. Então eles colocaram ela na cama imóvel e rezaram pela coluna dela e o demônio saiu e ela voltou normal. Às vezes o demônio se instala no pescoço para te afogar, se instala nos pulmões para te tirar a respiração, ele se instala na coluna para te paralisar. Isso não é muito comum, mas pode acontecer. Como diz, o mal é mal. Não há nada de bem. Ele só quer a nossa dor. Mas Deus está conosco. Não tenha medo, irmão, irmã. Não se assuste. Nós somos católicos raízes. 7. Agora eu quero que você tenha muita atenção para você, para os teus amigos, teus parentes. A forma mais eficaz do demônio, de um demônio tomar posse de um corpo, de a pessoa ficar possessa, é o ocultismo. Todos os livros que eu li sobre o assunto falam a mesma coisa.
Quem vai em lugares ocultos e tem práticas ocultas, abriu uma brecha enorme e está suscetível a ser possuído pelo mal. Não só oprimido, possuído. Seu próprio corpo. Isso é um perigo, gente. Eu não vou falar o nome de religiões ou seitas que praticam isso, mas tu sabe de quem eu estou falando, né? De quais religiões eu estou falando. Umas muito comuns aqui no Brasil. Toda religião, toda seita, todo lugar onde tem invocação de mortos, sortilégios, ver a sorte, feitiços, poder da mente, energias e algo parecido, isso é ocultismo. Tudo que é oculto, tudo que não coloca Deus em primeiro lugar, que fere o primeiro mandamento, é uma brecha enorme para o demônio entrar. Então, se você teve essas práticas, corra, hoje mesmo, se for possível, a um confessionário. Só com confissão. Faça uma boa confissão e renuncie a todas as práticas ocultas, livros, energias, invocação de mortos, sortilégios, pedras que energizam, algum líquido que se toma. Renuncia a tudo isso em nome de Jesus através da boa confissão. Porque é um perigo, o ocultismo é o maior perigo que nós temos. É o maior perigo. É uma brecha intransponível, uma brecha que o demônio vem e entra. 8. Muito importante também. O estado de graça é uma blindagem. É uma blindagem para qualquer opressão e possessão e investida do demônio contra nós. Quem está em estado de graça, o demônio não chega perto. Até tenta, mas não consegue. Estado de graça é não estar em pecado mortal. Gente, cuide disso. Cuide disso. E para estar em estado de graça, vida de oração e confissão. Vida de oração, confissão, caridade. Vida de oração, confissão, caridade. Um dos padres revelam, nesse livro, Diário de Exorcista Americano, que ele se confessa uma vez por semana. Ele reza todos os dias o rosário. Porque senão ele não conseguiria manter o ministério dele, sem ser destruído pelo mal. Mas se você está em estado de graça, você é um gigante e o demônio vira um ser minúsculo perto de você. Estado de graça, ele não tem poder nenhum sobre nós. Então, meus irmãos, por favor, um pedido meu, católico raiz para católico raiz, que também serve para mim, óbvio. Eu e você precisamos estar em estado de graça. Cometeu um pecado grave, corre confessar. Cometeu muitos pecados, corre confessar. O estado de graça é uma proteção. Se você está em estado de graça, não tenha medo nenhum. Se você está em estado de graça, você vai impor medo ao demônio. O demônio tem pavor de quem está em estado de graça. Ele pode até tentar algumas coisinhas, mas não vai ter sucesso. O estado de graça é uma união entre nós e Deus, uma união profunda. Quem está em estado de graça está com uma luz muito forte dentro de si, a luz de Jesus. E o demônio odeia essa luz. 9. A 9 e a 10, como eu falei, é muito importante. Vou falar bem devagar. Os demônios criam pensamentos killers em nossa mente. Pensamento killer é uma teoria de um psicólogo, escritor muito famoso. Com certeza você deve conhecer o famoso Augusto Cury. Dizem que é o psiquiatra mais lido do mundo. Ele tem mais de 40 milhões de livros escritos. E muito interessantes os livros dele. Ele é psiquiatra, mas os livros deles têm mais um fundamento de psicologia. Ele te ajuda a proteger as emoções, ele te ajuda a ser ator de si mesmo. Tem livros bem interessantes. Só que, na minha opinião, falta uma coisa. Falta mostrar o lado espiritual. Então, Augusto Cury fala que a todo momento nós temos pensamentos killers, pensamentos de morte, killers assassinos, pensamentos que nos assassinam, pensamentos, pessoas da minha família vão morrer, eu vou levar um acidente, eu vou ficar falido, eu não vou concluir os meus sonhos, eu vou ficar doente, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu não sou amado, pensamentos ruins, pensamentos de morte. Augusto Cury fala que todo ser humano desenvolve pensamentos killers, janelas que abrem em nossos pensamentos.
E aí ele diz que você tem que combater esses pensamentos killers com pensamentos bons. Só que ele não falou algo que eu acho interessante, que agora é a minha opinião. Baseado também nos estudos que eu fiz sobre os exorcistas e os segredos que eles nos revelam. O demônio coloca pensamentos killers em nossa mente. Quando começa a vir muito pensamento ruim na tua cabeça, pensamento de morte, pensamento depressivo, pensamento de falência financeira, pensamento de carência afetiva, muita inveja, muito ciúme, muita coisa ruim na tua mente, é o demônio plantando esses pensamentos, porque ele quer te desestabilizar emocionalmente. Então, eu digo o seguinte, quando vier um pensamento killer, eu vou um pouco mais além do Augusto Cury, eu digo, fale a seguinte frase: em nome de Jesus, eu renuncio a esse pensamento. Ele não é de Deus, ele é do mal. Eu sou de Jesus, a minha família é de Jesus, a minha vida é de Jesus. Eu vou para o céu, a minha família vai para o céu, eu vou vencer nessa vida, eu vou realizar meus sonhos aqui nessa vida. Em nome de Jesus, eu renuncio a esse pensamento de morte, esse pensamento killer. Em nome de Jesus, eu sou mais do que vitorioso, vitoriosa. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nono, os pensamentos killers vêm do mal. Os bons pensamentos vêm de Deus. E décimo, uma das maneiras mais eficazes do demônio nos oprimir, pode ser que ele não nos possua, mas nos oprimir, ou até nos possuir também, além do ocultismo, é o ódio. O ódio abre uma brecha enorme, facilitando muito a entrada do demônio em nossa mente, em nossa vida, até a possessão e a opressão. Quem odeia muito, que tem muito ódio, muita mágoa, é alvo fácil para o demônio. Todos os exorcistas falam isso. Os próprios demônios revelaram isso. Que quando eles encontram pessoas cheias de ódio, é uma presa fácil. Gente, eu sei que não é fácil, eu já odiei muita gente, eu tenho muita raiva também, como todos os seres humanos têm raiva. Mas sabe o que eu faço? Então eu vou te dar uma dica maravilhosa. Você não precisa, a questão do perdão é muito complexa, porque quantas pessoas falam tem que perdoar, mas as pessoas não sabem que você não consegue esquecer aquela pessoa que te maltratou muito, fica nos seus pensamentos. Então eu vou te dar uma dica sensacional, que eu utilizo muito. É uma dica católica, bem católica. Todos os dias, mas tem que ser todos os dias, reze pelas pessoas que você tem raiva. Mesmo que você ainda não tenha conseguido perdoar, reza. Reza no teu terço. Coloca no teu terço Maria Santíssima, eu coloco fulano, fulana, fulano, fulano, essas pessoas que me maltrataram, que eu ainda tenho muita raiva delas. Reza no teu terço, na missa, em algum momento das tuas orações, reza pelas pessoas que te fizeram mal. Aí tu já vai fechar a brecha. Só pelo fato de você rezar pelas pessoas que te fizeram mal, você já fecha a brecha. Porque Deus já começa a atuar. E aí já o perdão já começa a se concretizar. Irmão, nós temos que bloquear o mal da nossa vida, da nossa família, porque ele é o autor de todas as desgraças da nossa vida. Ele faz de tudo para nos perder. Ele nos odeia e nunca vai nos amar. Ele é o único inimigo verdadeiro que nós temos, o mal. E Deus é o nosso amigo poderoso que só quer o nosso bem. Então, meus irmãos, vamos rezar todos os dias, vamos viver em estado de graça, vamos perdoar, vamos fazer caridade e assim tenho certeza, teremos paz, alegria, realizaremos nossos sonhos, venceremos todas as nossas batalhas do dia a dia e um dia estaremos no céu. Porque Deus nos ama muito. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora das Graças, que Deus nos dê a paz, que Deus nos livre do mal, que Deus conduza a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva, meu irmão, seja católico raiz comigo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama.